Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um O Glória Podcast. O Glória. Por que você tá rindo? Isso é engraçado, Não dá um entendo nervosismo. nada, entende? Faz quase um ano que não é grave e eu fico nervoso na hora de gravar. Não, eu já acostumei já. E aí, você tá feliz? Sou feliz. Tudo bem com você, pessoal? Só ficarei mais feliz se você se inscrever no nosso canal. Então desce aí embaixo, clica no botão inscreva-se, ative o sino, curte, comente, compartilhe, para a palavra chegar mais distante e mais pessoas serem abençoadas. Isso aí, gente, eu duvido você ir lá e se inscrever. Tem pessoas aí que assistiram nosso vídeo aí, quanto que deu do Luiz? Deu mais de 1.400 visualizações. E se todas essas pessoas tivessem se inscrito, né? Se inscrevido. Nosso perfil tava com bastante seguidores. Inscritos. Gente, mas é isso. Fala aí dos nossos patrocinadores, João. Como sempre, RR Informática. Você que já está cansado de ouvir eu falar que você quer fazer um PC gamer, home office, quer terminar seu computador com mais memórias, mais RAM, RR Informática, tem os melhores preços, os melhores produtos. Quase não saiu o preço, sabe? Ai, gente. É o frio, gente, é o frio. Mas é mesmo. E se eu quiser comer uma pizza, onde que tem uma pizza boa aqui no final? Beleza Pizzaria, que ela fica na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 348 Centro. Você nunca falou o endereço, né? Bernardino de Campos. Até então você quer comer. Quem é de Bernardino não sabe onde é, não será? sabe, é difícil encontrar, você perde aqui A dentro. melhor pizzaria da cidade, gente. Você aí que tá com vontade de comer uma pizza, igual ele aqui, ó. Esses dias falou que não tinha dinheiro pra não pagar pra mim, foi mentira. comer pizza sozinho. Porque ofertar não é vida. Então, se você quer ofertar na minha vida, o Pix vai estar na descrição. Gente, mas é verdade. Pizzaria Beleza aí, ó. Os melhores produtos aí, ó. Tudo Pizza de qualidade. Direto de Israel. Ô, Jô, dá um salve aí pra nós, Matheus. Meu Deus. Salve, povo de Deus. Tô com vergonha, ainda tá assim. Gente, e o frio? Rapaz, vai arrebentar esse ano. Tem que pular fogueira hoje. Pula fogueira? Melhor que pular onda, né? Reflitam, né? Ou não. Também não podemos esquecer do nosso amigo Maurício Toledo lá, ó. Isso. Esqueci o nome, rapaz. Despachante Domiciano. Se você quer. Eu vou fazer o seu agora. Você quer renovar sua carteira, documentação, pagar um IPVA, ele parcela IPVA, né? Parcela. Ou eu tô falando mentira? Parcela. Se eu mandar. Não, na verdade ele Praca, parcelou em 5 vezes esse ano o IPVA pra mim. Então você aí que tá meio sem dinheiro aí, ó, pra pagar o IPVA, seguro de carro, o que mais? Sei lá, cara, não tem um carro, é difícil falar. Eu não sei, né? Documento, licenciamento. Seguro, às vezes você não tem tempo de fazer, igual eu, por exemplo, não tem tempo de resolver essas coisas. Você vai lá e conversa com o despachante Domiciano e ele vai resolver isso aí pra você. Sim. Fala com o Paulo lá, com o Maurício, tá bom? E não podemos esquecer do RR, né? Já foi feito. Já foi falado. Já? Foi o primeiro. Depois eu falo a minha. Então hoje estamos tem aqui. a sua final. empresa, né? Minha empresa final. Começar a falar Então da hoje minha estamos também. com ele aqui, que é um tesouro. Ele que vem direto da vila, mentira. Pior que é vila ali, né? Não é. Não é Ali vila? é Vila Jardim Lucrécia. Se fosse a vila, não. Ele que é pastor, ele que é marido, ele que é peão, Filho também. filho, é neto, Peão, bisneto. ele não é peão. Não, peão não. Não, eu assisti o nome, ia falar o nome, fugiu, eu falei, Ele é peão. agricultor. Agricultor. Agricultor? Mas não é agroboy, não, né? Não é agroboy, será? Agroman, já tá. Não, mas Agro é sênior. verdade. A gente tá muito feliz de receber hoje o pastor Kiko, né, pastor? Isso aí. Seja bem-vindo, pastor. Quem não sabe, o pastor Kiko é esposo da pastora Cíntia, que bombou os cortes dela e o vídeo Nossa, dela. verdade, ficou sabendo, Ela pastor? esteve aqui, né? Pastor. A pastora... E assim começamos o Glória Podcast, minha gente. Isso Não, quando me dá crise de riso, meu irmão, acabou. O som do riso tá solto aqui. Viu? Da pastora Cíntia deu quantos? Deu 20? Não, quase 100 mil curtidas no Quase 100 mil. TikTok. Bastante, hein? Deu Que 400. a mulherada no... Hã? Deu 400 no A YouTube. mulherada se vê muito nela, na Ah, questão dos filhos lá, que foi perdido os filhos. Então. Depois Também ela... A questão da profissão dela é professora, né? Tem bastante conhecimento, bastante conhecida, né? Às vezes eu vejo... Ela fala, aquele ali já foi meu aluno. O cara já é pai... Fala, nossa, você tá velho, hein? Nossa. O cara já é pai, tem um gurizinho já grande. E ela fala, foi meu aluno, agora tô dando aula pro filho do meu aluno. Nossa. Eu acho bastante interessante isso aí.
A Lena, aqui da igreja, ela deu aula pra mim no prézinho. Né? Então. Professor é uma profissão bem nobre, né? Sim. Quantas pessoas... Eu lembro quando comecei a namorar ela, acho que foi em 94, 95. Ela estava começando a aula. Eu ia lá na Barra Funda, na sala onde ela dava aula, e eu lembro das crianças. Hoje eu vejo essas crianças tudo grandona, tudo, eu me lembro, fala 94, né? Já faz 94 para 2022, 28 anos, né? E eu com 28 anos que eu tenho esse vínculo com ela, né? Eu que dei aula pra adolescente, assim, tipo, que tava, sei lá, dos 10, 11, 9 anos, assim, eu dava aula de canto na escola, né? E, tipo, passou, 7 anos, você vê essas pessoas estão com 18, 19, então era criança e agora você olha e já estão adultos. Até eu falo isso, imagina, né, a Lena... Ela começou a dar aula muito nova, né? Ela tem já por volta de seus 40 e poucos anos, mas ela começou a dar aula muito nova, então ela logo aposenta, para ter uma ideia, né? Se não fosse essas mudanças de lei, eu acredito que esse ano ela já aposentaria. Mas como mudou e tal, né? Então vai mais uns 3, 4 anos, mas ela teve esse privilégio de começar nova, né? Trabalhar. E aí a carreira dela é bem extensa, né? E o senhor trabalha desde quando? Eu trabalho na agricultura, trabalho desde 88. 88 e 89, mais ou menos. Eu fazia... Só 5 anos antes de eu nascer, só. Né? Eu tenho 50 anos, né? Tenho 50 anos. Então, desde os 18 anos, mais ou menos, eu sempre trabalhei, né? Sempre ajudei meu pai na lavoura. Desde que eu me lembro, com 12, 10 anos, eu já ia, fazia tarefas na roça. Mas que eu comecei mesmo foi depois que eu saí do colégio agrícola, que eu fiz colégio agrícola, né? Daí eu comecei a trabalhar com ele na roça. Então, quando a gente mudou aqui para Bernardino, foi no ano de 88, daí que eu peguei, vamos dizer assim, tempo integral mesmo. E vocês moravam onde? Morava em Palmital. Eu morei em Birarema 13, 14 anos. Morei em Palmital por volta de 3 anos. Depois a gente comprou propriedade para cá, aqui em Bernardino, e a gente mudou para cá em 88. E sempre seu pai tinha as propriedades nesses lugares? Sempre tinha propriedade. Começou com meu avô, né? Eles eram meieiro de café, daí foram trabalhando, conseguiu comprar um pedacinho de terra. Eles eram de Santa Cruz, daí foram para Ibirarema, compraram uma terra lá para pagar. Naquela época era mais fácil comprar terra, né? Pagava-se com a própria produção da lavoura. E eles contam que eles compraram uma terra, tinham um dinheiro, compraram uma parte da terra e ficaram devendo a outra parte para pagar em produção. Na época já era soja. Eles começaram com café, depois migraram para plantio de soja. Daí foram pagaram a outra parcela da propriedade, era junto com meus tios, né? Meu avô já tinha uma certa idade. E foram, até que depois separaram, cada um ficou com uma parte. E meu pai ficou com a parte dele, foi para Palmital, depois viemos para Bernardino. E estamos aqui já, faz esse tempo já. Glória a Deus, cara. E agora, a hora que a pastora aposentar, você vai colocar ela para trabalhar lá? Deve colocar ela para trabalhar. O senhor trabalha com... O que o senhor faz lá, na verdade? Então, a gente planta soja, planta milho. Esse ano a gente tem sorgo plantado também. Sorgo para quem não conhece, é uma cultura similar a milho. Não que seja parecido com milho, mas em termos de proteína, né, de valor nutricional, ela é muito parecida com milho. Esse ano a gente plantou sorgo também. Soja no verão, milho e sorgo no inverno. Basicamente é isso, né? E a gente tá torcendo, pedindo a Deus para não gear, né? Tem uma previsãozinha aí de frio, mas eu creio que não vai gear, não, em nome de Jesus, né? Amém. E o senhor trabalha sozinho? Meu pai já é de uma certa idade, já não está podendo muito mais ajudar. Época de pico de serviço, eu contrato uma pessoa para me ajudar, né? Sempre tem um companheiro que está nos ajudando, mas basicamente é eu, meu pai, e às vezes em certas épocas contrata alguém, né, para estar nos auxiliando, né? Porque tem a máquina, né? Tem máquina, né? Tem, enfim, vários serviços na propriedade que sempre está precisando de alguém ali para estar ajudando, né? Mas o meu pai, ele já tem 80 anos, né? Então fica meio difícil para ele, embora ele, graças a Deus, tenha saúde, mas para ele já tá na hora de aposentar já, né? Pode fazer uma pergunta, senhor. Como foi essa
essa mudança aí? Porque, pelo visto, o senhor foi criado desde pequeno no meio do mato, no sítio, na fazenda. Sim, eu até os 14 anos eu fui criado no sítio. Eu já tomei banho de bacia, na época não tinha energia elétrica. Num dia que nem hoje, hein? Num dia que nem hoje era terrível, né? Sempre era assim, chovia. Mas eu ainda tive esse privilégio. Se você for alguns anos atrás, mais para trás, no tempo do meu pai, por exemplo, eles tomavam banho em rio. Né? Meu pai conta que eles tomavam banho na mina, no rio. Eu já tive o privilégio de tomar banho numa bacia, naquele chuveiro de balde, né? Que colocava água quente dentro do balde. E tinha um chuveirinho no fundo do balde ali, era um chuveiro da época, vamos dizer assim, né? E depois chegou a energia elétrica, por volta do ano de 82, 83, eu acredito, se não me falha a memória, e as coisas já foram modernizando, né? Mas no sítio só, No né? sítio, isso eu morava no sítio. Depois, por volta do ano de 86 mais ou menos, eu mudei para a cidade. Uma cidade de Birarema. Então, né? tipo, enquanto a cidade já tinha todas essas coisas, no sítio não tinha nada. Não tinha, a gente viveu esses tempos difíceis. Aí usava o que pra clarear, assim? Lamparina. Comprava querosene e clareava na lamparina, né? Esse era a luz, né? Às vezes vela, acendia uma vela lá e... Rezava. Quando chovia, caía a força lá. Caía. Não tinha... Sítio cai. Lá em casa era assim também. Minha parte tinha um lampião, né? Pegava... Ó, gente, quem não sabe, lampião, vai um saquinho que se taca fogo. É o marido da Maria Bonita. Engraçado. Vai um pano dentro, isso é uma camisinha. Então, se eu falar camisinha, você, como assim? É o nome do negócio, você taca fogo pra criar o lampião. Eu nunca vi um lampião, cara. Meu pai tinha, né? Acabava a força e ligava pra meio da sala, aquela luz. Mas ficava... Já morou no sítio, então? Já, e até eu tenho 23 mais 1. 23 mais 1. Eu tenho 23 mais 1. Aí. Então até os 18, 24. Mas você já pegou tempo bom do sítio? Já, né? tomei banho de bacia. Hoje o pessoal esquentava. sai da cidade e vai morar no sítio, né? Ah, mas agora, né? Agora tem chuveirinho. Hoje tem internet, tem celular, tem tudo de bom, né? E o senhor saiu do sítio com quantos anos? O senhor saiu pra casar. Não. Saiu pra casar? Não, eu casei velho. Eu casei com 30 e poucos anos. Mas o senhor não morava na chácara? Morava na chácara. Ah, sim. Aqui eu já morava em Birarema, né? Desculpa, eu morava aqui em Bernardino. E quando eu casei, minha casa não estava pronta. E como tinha uma casa na chácara do meu pai, daí a gente morou lá, acho que 2, 3 anos na chácara. Mas é uma propriedade perto aqui da cidade, então é bem cômodo, né? Era até fácil de morar ali, né? Daí depois terminei minha casa, daí vim pra cidade daí. Então na cidade você morou depois, agora que você terminou sua casa. Depois terminei, acho que uns 12 anos, 13 anos. Aí eu quero saber o seguinte, então, o senhor morou no sítio. E vocês eram católicos, não estou enganado, né? Católico. Então, tipo assim, você morava no sítio, eu queria saber coisa do sítio. Né? Como foi do sítio para o pastor, essa mudança? Bom, isso foi uma longa caminhada, né? Eu me lembro que eu sempre tive sede de Deus. Eu era católico, não era um católico muito praticante, mas eu ia nas missas, enfim, praticava a minha religião da maneira que eu tinha aprendido, mas, enfim, ainda não conhecia a verdade e não me colocava numa posição assim de ser uma pessoa que tinha entendimento da palavra de Deus, né? E foi um processo que eu comecei a participar da renovação carismática. Através da renovação carismática, algumas pessoas começaram a frequentar a igreja evangélica. Eu fazia parte desse grupo ali da carismática. Comecei a vir com esse grupo também para a igreja evangélica. E foi onde eu me converti. Eu lembro que a Cíntia foi quem veio primeiro. E como eu já me relacionava com ela, a gente já tinha uma amizade, tinha um relacionamento. A gente não namorava no começo, né? Aquele tempo que era do mundo, a gente ficava, né? O pessoal falava, fiquei com fulano, fiquei com ciclano, né? Então era uma relação muito conturbada. A gente não tinha um namoro oficial, né? A gente tinha um relacionamento ali, onde não tinha um compromisso. E ela começou a vir para a igreja evangélica. Daí, como eu já tinha esse relacionamento com ela, daí comecei a vir também. E foi aonde eu fui conhecendo a palavra, fui sendo evangelizado.
me identifiquei com aquilo que era pregado, e daí fui me convertendo. E isso foi por volta do ano de 95. E eu diria que o meu processo de consolidação, de discipulado ali para me converter, demorou um ano e meio. Porque eu vim para a igreja evangélica, eu vim no ano de 95, só para vocês terem uma ideia. E eu fui me batizar dia 10 de novembro do ano de 96. Então, entre, vamos dizer assim, meus primeiros passos, meu primeiro contato que eu tive com o evangelho na igreja evangélica até o meu batismo foi mais de um ano e meio. Então foi um processo assim, talvez pela dureza do meu coração, até por alguma incredulidade, embora eu era religioso, mas eu tinha um coração muito duro, né? Por isso que eu digo sempre que é uma diferença entre a pessoa frequentar uma igreja e a pessoa estar com o coração aberto, né? Eu diria que eu era um frequentador de igreja. Embora havia um temor, havia um desejo de conhecimento, mas o coração ainda era um coração duro, eu era incrédulo. A palavra ainda não tinha, vamos dizer assim, dado fruto no meu coração, né? E eu creio que foi uma obra do Espírito Santo, foi uma obra de Deus, que Deus foi tocando, Deus foi falando, e até que chegou o dia do meu batismo, eu me batizei, né? E a questão para mim virar pastor, virar não, né? Para mim me tornar um pastor, foi um outro processo. Foi outro processo onde eu talvez seria o mais improvável daqueles que poderiam achar que seria um pastor um dia, né? Eu me lembro uma vez que o pastor Alexandre Laureano, acho que vocês conhecem ele, né? Sim. Você deve conhecer. É o pastor que eu tô querendo trazer, né? Sim, certo. Eu me lembro que na época ele estava começando a vir aqui para a região nossa. Ele tem fazenda aqui em Batista Botelho. E ele veio pregar uma vez num culto de jovens. E Deus deu a ele uma visão. Falou assim, você que está aí, né? Ele apontou o dedo para a igreja, assim, né? Você que está aí, Deus está me falando que você vai pregar a palavra. E na época todo mundo falava, é o Caê, né? É meu irmão, né? O Caê que pensava em fazer instituto teológico, o Caê que era mais firme na igreja. Enfim, o Caê era o mais provável da minha família para ser um pastor, né? E eu me lembro que eu olhei para trás, né? Falei, o Caê, né? Recebendo uma revelação, né? Que é muito legal a gente receber uma revelação, né? Quem não gosta de ser revelado, de ter tido uma visão de Deus e alguém falar com ele. E eu olhei para trás e ele disse, não é você, não é a pessoa de trás, não é você que olhou para trás. Falei, eu, né? Falei, é você mesmo, Deus vai te levantar como pregador da palavra, como pastor. Aquilo me arrepiou na época, né? Fiquei, muito entusiasmado, muito animado, mas eu tinha muita dificuldade, eu não tinha, embora eu tivesse vontade, mas eu não tinha menor aptidão, eu tinha muita timidez para mim subir no altar para fazer alguma coisa, dar uma abertura de um culto, fazer uma oração, ou até mesmo passar na frente das pessoas, por exemplo, na igreja, se tivesse todo mundo, eu passar na frente, assim, todo mundo olhando para mim, eu ficava muito encabulado. E esse processo foi um processo que Deus foi trabalhando na minha vida. Fui começando muito devagar, fui aprendendo, fui começando fazendo uma oração, às vezes no microfone, fazendo uma abertura de culto, fazendo um comentário da abertura do culto, até que chegou um dia que surgiu uma oportunidade de eu pregar a palavra. Tudo isso aqui na nossa igreja mesmo? Daí eu já estava em Batista Botelho. Comecei aqui, abrindo culto, assim, culto de jovens. Comecei com diácono, primeiro sendo diácono, né? Aqui na nossa aqui na igreja, na primeira igreja quadrangular. Depois Deus me chamou para a igreja de Batista Botelho, onde o pastor Ximenes era o pastor lá na igreja de Batista Botelho. E daí lá com o meu ministério... Você foi para lá para ser auxiliar dele? Eu fui para lá para ser auxiliar. Nessa época eu já estava cursando o curso de teologia, né? Mas quando eu comecei o curso de teologia, eu pensava assim, Senhor, como que eu vou ser um obreiro se eu não sei nem falar, né? Como que eu vou ser um obreiro se eu não sei pregar, se eu não sei, enfim, falar em público? E aconteceu que Deus, à medida que o curso ia se concluindo, Deus foi me lapidando, Deus foi trabalhando na minha vida e eu preguei pela primeira vez. Não foi aquela mensagem, não foi assim com uma oratória irrepreensível, mas foi um grande passo para mim, porque eu olhando
do início do problema ali que eu tinha, aqueles traumas, aquela vergonha, aquela timidez que eu tinha até o dia que eu preguei pela primeira vez, eu vi que foi algo extraordinário que Deus tinha feito na minha vida, né? E eu vejo o trabalhar de Deus até hoje na minha vida. É fácil para mim pregar? Ainda hoje eu tenho dificuldades, porque eu sou totalmente dependente de Deus, né? E eu vejo isso como um fator positivo, porque a gente depender de Deus, a gente vai sempre buscar, né? A gente vai sempre se consagrar, a gente vai sempre, enfim, procurar buscar um alimento puro, né? Para trazer para o povo. Mas é isso. Eu estou hoje aí como pastor lá da igreja quadrangular do Jardim Planalto, já faz 8 anos, eu com a Cíntia. A gente somos pastores titulares lá. A gente ficou um período como pastor auxiliar lá em Batista Botelho. A Cíntia aqui um período como pastora auxiliar aqui na primeira igreja. E hoje nós estamos à frente da obra. Você ficava em Batista e ela aqui? No início sim, depois ela foi para lá também. Depois que a gente casou, ela acompanhou eu no ministério. Vocês nunca assumiram a igreja Batista? Não, a gente nunca assumiu. A gente era auxiliar do pastor Ximenes. E depois que o Ximenes saiu, quem que assumiu lá? Pastor Carlos, lá de Batista mesmo. Ah, entendi. Pastor Carlos Fernandes. E hoje é o pastor Maurício, né? Que é, na verdade, é a pastora Fátima, né? Os dois. Mas ela que está à frente ali da igreja de Batista Botelho. E qual que era o motivo, assim, que você tinha na questão de ter dificuldade de falar, assim, tem algum motivo específico ou será que era só o seu jeito mesmo? Não, eu acho que era uma questão mais de traumas. Eu sempre fui uma criança muito reprimida. Isso que eu ia falar. Eu sempre fui uma pessoa muito reprimida. Eu acho a maneira que eu fui criado. Enfim, sempre tive muita dificuldade de fazer amizades. Eu não fui nunca uma pessoa muito de fazer amizade, sempre fui uma pessoa meio fechada. E eu diria, assim, resumindo, eu diria que eu tinha muitos traumas. E Deus curou muito nessa área de cura interior na minha vida. Eu lembro que eu comecei a ler muitos livros de cura interior. Eu comecei a me aprofundar muito nesse assunto de cura interior. Eu li um livro, até vou deixar uma sugestão, um livro até difícil de achar, mas eu já vi na internet, chama-se Fortalezas da Mente. Um livro muito bom, falou muito ao meu coração esse livro. E eu li esse livro e eu vi ali Deus falando comigo, e foi parte do tratamento. Enfim, a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir, Deus me colocando assim, como um pai vai ensinando o filho a dar os primeiros passos, né? E eu vi Deus trabalhando na minha vida dessa maneira. E foi assim, devagar, foi gradativamente as coisas foram acontecendo, né? Eu tinha muito medo, falava assim, será que Deus não vai me colocar numa saia justa? Será que Deus não vai me colocar numa fogueira aí e para me curar, para de repente alguém me chamar e eu ter que pregar sem estar curado? Mas não, Deus é tão, tão maravilhoso que Ele vai trabalhando gradativamente, Ele vai sabendo nossos limites, enfim, Ele vai dando a nós a força, vai dando a nós a fé e a gente vai sendo curado. Porque a cura é aquela história. O remédio bom é sempre o remédio amargo, né? Geralmente, se a gente quer um remédio bom, ele vai ser um pouco amargo. Então, para a gente aprender as coisas, a gente tem que encarar os problemas. E Deus coloca a gente em situações, na sabedoria dEle e no respeito que Ele tem por nós, Ele coloca a gente em situações onde a gente vai passando por processos de cura. Onde Ele vai trabalhando e curando a nossa personalidade, curando a nossa vida. E eu lembro que a cada passo que eu dava, era difícil, não era fácil. Mas era um processo de cura, era um processo do tratamento de Deus. E Deus ia tirando o medo, até que depois que eu preguei a primeira vez foi muito difícil. Eu lembro, eu orava muito, fiquei uma semana orando e jejuando e buscando, né? Depois que eu preguei a primeira vez, Deus sabia que eu conseguiria pregar a segunda vez, embora foi difícil. Então, tudo aquilo que a gente faz a primeira vez, a segunda vai ser difícil, mas você sabe que você conseguiu a primeira, você vai conseguir a segunda também. Então, a primeira vez, talvez a gente passa a luta, passa a prova, mas depois a segunda se torna mais fácil, né? A primeira vez que o senhor pregou durou mais que 15 minutos?
Essa aqui é a dele ali, não. Acho que uns 15 minutos, viu? Olha, Acho que uns 15 minutos. Ele Até hoje as minhas mensagens não são muito longas, né? É. Minhas mensagens hoje são meia hora. Até a Cíntia fala, você passa de meia hora, você começa a repetir a mensagem. Então eu, no máximo meia hora, tô encerrando minhas mensagens. Mas dizem que a mensagem correta é 40 minutos no máximo, né? Né? Não é muito. É no máximo 35, dificilmente chega a 40 minutos minha mensagem. Fica muito... Eu falo de 15 minutos porque ele pregou a primeira vez na igreja. O Jacó. Aí quanto que deu? 15 minutos. Deu 15 minutos. Ah, mas isso é normal. Não, mas tudo bem. O problema é que ele olhou no relógio, pegou e falou assim, deu 15 minutos, ninguém chorou, ninguém fez nada. Brincadeira. E a segunda? E a segunda? A segunda deu... Aí a segunda tiveram que quase tomar o microfone dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sempre falo lá na igreja, a gente sempre está dando oportunidade para algumas pessoas pregarem pelas primeiras vezes, né? E eu sempre falo que eu tenho certeza que o que a pessoa vai pregar vem de Deus, porque ela orou, ela jejuou, ela se consagrou, então não vai sair nada da carne. Tenho certeza que o bispo ele pregou 15 minutos, mas ele deve ter feito uns 15 dias de jejum, uns 15 dias de oração, ele deve ter se consagrado muito. Eu me consagrei, mas não sei quanto tempo, não sei se foi alguns dias aí você deve ter se consagrado. Fizemos... Então sai uma mensagem, por mais que, vamos dizer assim, talvez do ponto de vista de oratório não seja perfeito, mas do ponto de vista espiritual sai o puro alimento lá do trono, né? O senhor lembrou de uma parábola, acho que você conhece a parábola. Tinha uma parábola que Jesus chegou para um cara e falou, vou pedir um favor a você, quero que você faça isso para mim. Você tá vendo aquela pedra? Quero que você empurra ela. Vai a corda inteira e empurra aquela pedra. Aí beleza. Aí foi lá um dia, começou a empurrar a pedra, outro dia empurrou e passou um ano. Aí um dia foi sair trabalhar, a inimigo chegou para ele, viu, mas por que você fica me empurrando essa pedra aí? Uma pedrona grande assim. Ele falou, não, Jesus mandou empurrar, eu tô empurrando. Mas faz um ano que você tá empurrando e não saiu do lugar, vem aqui você ver. Aí ele levou o cara aqui, você tá um ano empurrando o negócio sem sair do lugar, tá a mesma coisa. Aí o cara começou a ficar com dúvida, é mesmo, né? Nossa, então um ano não deu resultado nada, e eu ando fazendo isso aqui, nenhum resultado. Aí ele foi triste, voltou pra casa, aí não foi trabalhar no outro dia, Jesus chegou, viu, o que aconteceu? Ah, tô um ano empurrando essa pedra aqui, eu não tô vendo nenhum resultado nela, tô empurrando, ela tá parada no meu lugar. Ele falou, não tá vendo resultado? Não. Ele falou, então faz o seguinte, tira essa camiseta aí. Aí o cara falou, tira a camiseta. Há um ano atrás você tinha essa costa que você tem hoje? Há um ano atrás você tinha essa força no braço? A questão nunca foi a pedra, a questão foi você. Eu mandei você fazer um negócio porque não tava a pedra, a questão o que eu tava tratando em você. Aí Jesus chega assim, dá um peteleco na pedra, a pedra voa, né? Ele fala assim, só foca no que eu te mandei fazer e deixa que o resultado é comigo. Então é assim, então, às vezes igual eu preguei, fiquei 15 minutos. Falei, nossa, que não saiu nada. Mas mudou em mim de eu ter tomado atitude e chegado lá, porque eu falo por mim, eu me conhecendo. Espiritualmente, com certeza. Sim, e eu nunca chegaria. E o Romo sabe, se eu chego num lugar cheio de pessoas, nossa, eu começo a dar parece dar um negócio estranho. Acostumado lá no meio do mato sozinho ali, só eu e minha família, né? Vê muita gente. Então, tipo assim, só do fato de tomar atitude na frente, eu já vi, opa. Você vê que tá melhorando. O podcast aqui é outra coisa. Nunca, hipoteticamente, nunca ia fazer isso aqui se não fosse Deus forjando. Deus ele vai, vamos dizer assim, alinhando a gente em caminhos que se a gente obedecer e perseverar, a gente vê o crescimento ali, né? Então eu acredito que Deus nos esquadrinha, nos põe ali e é uma questão de perseverança, né? Sim. Questão da gente permanecer, ficar e deixar Deus trabalhando que as coisas vão acontecendo, né? Como foi essa de auxiliar? Falar, não, agora você está na segunda igreja, você é o pastor da segunda igreja. Como foi o processo? Foi um processo natural, sim. A gente já estava há algum tempo como auxiliar, eu já estava casado, eu já estava com a minha vida estruturada, né, do ponto de vista sentimental, e a gente sempre buscava, né, imaginava dar passos maiores, né, voos mais altos, né, mas a gente estava muito acomodado, a gente estava muito sossegado, estava muito fácil a gente servir a Deus ali da maneira que a gente estava servindo em Batista ali, porque a gente era auxiliar, não tinha grandes responsabilidades, né, e surgiu a oportunidade da segunda igreja ali do Jardim Planalto.
Daí, a partir do momento que chamaram, eu já senti que era de Deus, né? Só que eu pedi uma semana para mim orar, para conversar com a Cíntia. A gente orou, conversou e a gente já sabia que era de Deus, né? A gente já tinha essa certeza que era um momento da gente dar um passo a mais de fé, né? E daí foi quando a gente assumiu a segunda igreja ali, já estamos ali há 8 anos já, né? Então foi um processo natural. As coisas espiritual, embora Deus ele seja sobrenatural, mas as coisas vão acontecendo gradativamente. Chega um momento da vida que é natural que aconteça as bênçãos, é natural que aconteça o crescimento, né? Eu sempre gosto dessa palavra perseverança. O pastor Estevão que sempre fala, né, sobre perseverança. E a gente perseverando, as coisas vão acontecendo naturalmente na vida da gente. Basta a gente prosseguir, basta a gente se manter firme e as coisas vão acontecendo, né? Isso aí. E como que o senhor sentiu esse processo, tipo assim, quando que o senhor percebeu que aquilo que tinha sido profetizado ia acontecer? Sabe? Então, porque assim, o senhor pegou e falou assim, não, a partir dessa palavra eu vou começar a agir, e você quis, ou você pegou e pensou assim, nossa, mas como que eu posso fazer? E de repente foi acontecendo, e você acordou e falou, nossa, olha lá, aquilo que foi falado vai acontecer mesmo. Eu recebi com alegria aquela palavra profética ali, mas eu confesso que eu não fiz nada assim para que o processo fosse rápido na minha vida, né? Eu guardei aquela palavra, Deus falou comigo, mas as coisas, eu me lembro que depois disso, eu fui chamado para ser diácono na igreja. Eu servi a Deus como diácono, não me lembro quantos anos ao certo, mas acredito que uns 2, 3 anos, e eu comecei como diácono. E essa palavra depois, embora sempre teve na minha mente, mas eu não fiquei com aquilo assim, eu vou ser pastor, isso e aquilo, né? As coisas foram acontecendo. Eu falo assim, por exemplo, quando o senhor foi fazer o ITQ, tipo, a palavra te motivou a fazer ou não? Sim, me motivou a fazer. Mas o ITQ na época, eu comecei a fazer mais para adquirir conhecimento. E hoje até que as pessoas entendam que para fazer um ITQ, por exemplo, a pessoa não precisa ter chamado para pastor. Na época eu achava que sim. Eu achava que para fazer o ITQ, para fazer um curso de teologia, tem que ser um pregador. Não. A pessoa ela pode fazer o ITQ e tem outras funções no corpo de Cristo. Tem outras funções na igreja. Não precisa necessariamente ser um pregador. E eu achava que eu tinha que ser um pregador. Aquilo era um fardo para mim. Eu achava, eu vou me formar, mas eu ainda não sei pregar. Embora depois fui aprendendo, fui praticando e me tornei um pregador. Mas enfim, para se fazer um curso de teologia, a gente faz hoje, primeiramente, para adquirir conhecimento. Depois tiver um chamado para ser um pregador, amém, glória a Deus. Mas não necessariamente, né? Entendi. E fala um pouquinho sobre você com a pastora Cíntia, ela contou um pouco da história de vocês. Então, eu que a pastora Cíntia, a gente tem uma história bem conturbada, né, no começo. Ela vem da vida dela do mundo, eu também tinha minha vida mundana, eu era uma pessoa que bebia, não era nem um alcoólatra, mas eu, como muitos jovens no mundo hoje, bebem, se prostituem, enfim, usam drogas, embora na minha época não era tanto como hoje parece que as drogas estão mais disseminadas, mas na minha época tinha drogas também, cheguei a experimentar drogas, maconha, cheguei a experimentar, e a gente se conheceu na Copa do Mundo de 94. Eu lembro que a gente tinha um grupo de amigos em comum, e a gente ia assistir o jogo da Copa do Mundo, na casa de alguns amigos. Daí a gente se conheceu, e ali rolou um clima, né? Rolou um clima e a gente se conheceu. E a gente era muito mundano, a gente vivia no pecado, a gente se prostituía, enfim, fazia tudo aquilo que não podia fazer, né? Ela tinha perdido uma criança e daí, enfim, a gente se envolveu
E aquilo ficou por um período a gente envolvido sem compromisso, ela para um canto, eu para o outro lado, e até que as coisas foram se tornando sérias. Ela, acredito que se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ela, e daí começaram os problemas. Enquanto vamos dizer assim, só a bagunça, a gente vai levando. Mas depois, quando a gente se apaixona, daí a gente vê que a gente tem que respeitar as pessoas, a gente vê que a gente tem que aceitar o defeito das pessoas, que a gente tem que ter um compromisso. Não é um casamento, mas o amor, a paixão, leva a gente a ter responsabilidades. E eu me lembro que daí começou o processo da nossa conversão também. Começou o processo da gente estar vindo para a igreja e a nossa conversão. E daí a gente começou a ver a necessidade de mudança na nossa vida. E então a gente começou a buscar essa mudança. Só que eu era uma pessoa muito ciumenta, eu tinha muitos ciúmes dela, porque ela é o totalmente oposto de mim. Ela é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que tinha muitas amizades. Tem até uma música do Léo Jaime, não sei se vocês conhecem, que o Léo Jaime fala, né, que a moça tinha muitos amigos e que ele só tinha o Zé, né? É uma música bastante conhecida, não vou cantar aqui, senão vocês vão chorar aqui, né? Mas é uma música do Léo Jaime, as pessoas mais antigas talvez se lembram dessa música. E eu me enquadrava muito nessa música, porque ela tinha muitas amizades e eu tinha poucos amigos, era uma meia dúzia ali de amigos só. E aquilo começou a gerar muitos ciúmes em mim, porque ela tinha amizade com todo mundo e eu tinha poucos amigos. E a gente já na igreja, e a gente entendendo que tínhamos que mudar, e foi muita briga, muita confusão. Isso não namorando ainda? Nessa época a gente já tinha começado a namorar. Eu tinha muita dificuldade para namorar. Eu era uma pessoa, embora eu tinha muitos relacionamentos quando eu era do mundo, antes de conhecer a Cíntia, e até mesmo depois que conheci ela sofreu muito comigo nessa área, porque eu tendo um relacionamento com ela, eu tinha relacionamento com outras pessoas também, outras mulheres, né? E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E ela sofria muito com isso, porque eu humilhava muito ela pelo passado dela, por aquilo que eu julgava pelo tempo que ela era do mundo. E depois que eu vim para a igreja, a gente veio para a igreja, a gente viu a necessidade de mudança. E daí Deus foi trabalhando, Deus foi tratando, mas as brigas continuavam. A gente começou a ter um namoro santo. A partir do momento que eu me batizei, eu me lembro certinho, eu me batizei no dia 10 de novembro de 96. No dia 9 de novembro eu falei, não, vou aproveitar bem. Vou aproveitar bem, porque a partir do momento que eu me batizar, a partir do momento que eu me batizar, eu não quero mais pecar, né? E eu confesso para vocês, eu confesso para vocês que vou morrer amanhã mesmo. Fazer uma loucura. Eu confesso para vocês que eu só vinha ter uma vida íntima com mulher depois que eu me casei. Então eu tive, enfim, muitas tentações, mas eu depois daquele momento eu já não mais vamos dizer assim, caí no pecado da prostituição. Enfim, e a gente namorou um tempo estando na igreja, mas as brigas continuavam, as confusões, os atritos, os ciúmes, até que a gente se separou. A gente teve um período de 3 anos separados. A gente namorou por um período mais ou menos de uns 3 a 4 anos, e depois, por muita confusão, por muitas diferenças de enfim, incompatibilidade de gênios, né? Como diz aí, a gente se separou. A gente ficou mais ou menos uns 3 anos separados. Eu conheci outra pessoa, namorei outra moça, não deu certo. Daí eu falei assim, acho que eu vou ficar sozinho, acho que eu tenho chamado para servir a Deus solteiro, né? Eunuco do rei, né? Mas aconteceu depois que a gente se encontrou, a gente voltou novamente, e no período aí de poucos meses a gente casou e estamos aí há algum tempo casados já. Como que foi ser um controle de novo? Como que? Foi, enfim, as amizades, as pessoas torciam pra gente voltar,
Tinha muita gente que ficava mandando recadinho dela para mim, recadinho meu para ela. E ficava aquela torcida, como a torcida do Corinthians e a torcida do São Paulo, um cada lado. Vocês tinham quantos anos nessa época? Eu tinha acho que uns 32 anos, mais ou menos. Eu me casei com... sabe que eu não me lembro? 32 ou 33 anos eu me casei, eu acho. Já faz algum tempo. Eu casei velho. Não. Não ganha do pastor Newton. É? O pastor Nilson casou com 52, pastor né? Newton? Por aí, esse... Rapaz, então você que acha que não vai casar, ainda dá esperança pra você. Tá ouvindo, João? Ei, João, eu você sempre aí, tá vejo, eu sempre vejo que, como diz o ditado, o mundo dá muitas voltas, né? Eu nunca imaginava que ia voltar com ela. Embora tinha ficado, vamos dizer assim, um sentimento, uma raiz de paixão no coração, porque tem relacionamentos que marcam a vida da gente, né? Outros passam e a gente esquece. Eu tive poucas namoradas, mas as poucas que eu tive não marcaram tanto quanto ela. Talvez pelo tempo de convivência, talvez pelo conhecimento que a gente teve um do outro, porque além dela ter sido uma pessoa que eu namorei, foi uma amiga que eu tive, né? Começou pela amizade. A gente tinha amizade, eu me abria com ela, ela se abria comigo. Então criou-se um vínculo de amizade antes de ser um namoro, né? E eu acho que marcou muito e ficou uma semente ali. E depois de eu estar sozinho, enfim, servindo a Deus e como já pastor auxiliar, enfim, as pessoas ficavam empurrando de um lado, empurrando de outro. Até que um dia eu chamei ela pra gente comer um peixe. Ela não gosta de peixe. Mas enfim. Mas deu certo. E é engraçado essa história do senhor, que a turma tem a mania de falar pastor Kiko, né? Pastor, cara, teve uma vida tudo certinha, regradinha. Não, foi bem torta a minha vida, viu? Igual o pastor Estevo. Pastor Estevo, o homem que é... Você vai conhecer a história do pastor Estevo? Pastor Estevo. Segurando você aqui. Então. E se vida do crime e tudo, assim, a pessoa não sei porque vê o resultado hoje, né? E vê, não tem salvação pra mim, não tem... É porque assim, às vezes as pessoas elas têm até vergonha de falar do passado, né? Mas eu acho que é bom. Sim. Porque quando alguém te vê sentado falando igual o senhor, hoje o senhor fala, o senhor tem uma oratória boa, o senhor fala bem, o senhor usa palavras boas, as palavras certas, se encaixa, sabe? Talvez até porque teve que aprender de uma outra forma, né? Aí acabou aprendendo da maneira mais correta. Igual eu, por exemplo, eu sempre fui falante, então às vezes eu talvez não tenha uma oratória tão boa, entendeu? Mas enfim. E agora, por exemplo, ver o senhor dessa forma e de repente o senhor vem e conta o seu testemunho, só mostra e glorifica o nome de Jesus. Com certeza. Não, eu vejo 100% Deus na minha vida, 100% esse processo sendo de Deus. Por mais que, enfim, eu lia livros de autoajuda, enfim, buscava conhecimento em livros, mas se não fosse Deus, assim, Deus milimetricamente medindo meus passos, eu jamais conseguiria ter chegado até aqui, né? Eu vejo as mãos de Deus, às vezes eu tinha medo, falava assim, Senhor, vou pregar em tal lugar, como vai ser, né? Mas Deus preparava as pessoas que iam me receber, Deus preparava até mesmo o tempo da mensagem, que eu tinha medo, às vezes, será que vai ser um tempo suficiente? Então Deus, ele preparava todas as coisas na minha vida, assim como prepara hoje. Às vezes na igreja, eu faço alguma reunião, tem algum problema na igreja, eu fico preocupado como resolver o problema. Eu vejo Deus dando sabedoria, Deus quebrantando o coração das pessoas, que às vezes a pessoa é o problema ali, mas Deus trabalha no coração dela, e, enfim, as coisas vão se resolvendo, né? Então é 100% Deus. Deus, ele é Jesus, né? Deus, ele é um pai amoroso. Eu vejo como o pai ensinando o filho a andar, né? O filho tá ali, às vezes cambaleando, prestes a cair, mas o pai tá ali para segurar no momento certo ali. Então assim é Deus na vida da gente, né? Fala, aproveitando que o senhor falou de pai, assim, daí o senhor teve a Mirella, né? Isso. Foi um momento difícil também na vida de vocês, né? A pastora estava contando, como foi pro senhor, como pai, tudo isso que aconteceu? Foi um processo muito difícil, porque a Cintia já tinha perdido o terceiro bebê.
e ela estava grávida pela 4ª vez. Desses 3 bebês que ela perdeu, tinham sido 2 depois de casado com o senhor, isso? Isso, 2 depois de casado. E a gente, antes dela engravidar da Mirella, o médico tinha dito assim, a médica, né, tinha dito, não convém engravidar porque você já é de idade e você já perdeu 3 crianças. Daí Deus já usou um outro médico e falou, não, vamos tentar, há uma possibilidade sim. Embora seja poucas as possibilidades, mas Deus usou aquele médico para dar uma esperança para nós, né? E foi que ela ficou grávida, foi uma gravidez de risco, de alto risco, mas a cada dia, cada semana, cada mês, a gente via as mãos de Deus. E foi que ela chegou até, acho que o 8º mês, quando o médico falou, agora a gente vai tirar a criança. E foi quando a Mirella nasceu. Então foi, vamos dizer assim, pela ciência, pela medicina, a gente tinha, vamos dizer assim, tudo de contra para nós. Tudo contrário para que não engravidasse mais. Mas eu me lembro que quando ela chegou em casa, ela disse assim, a doutora falou assim, que não convém mais por causa do meu problema. Eu falei assim, a última palavra é de Deus. Eu não tinha nada para falar para ela. Só disse assim, que a última palavra seria de Deus. E Deus usou aquele médico. Deus usou aquele médico e o médico incentivou. E a gente foi buscando, as pessoas orando, intercedendo, até que nasceu a Mirelinha. Mas foi um processo que a gente viu Deus trabalhando, né? Mas o senhor, como pai, assim, a mãe, que não tem mais... O pai também, mas a mãe é mais ligada ao filho, né? Mas o senhor, como o homem da casa, assim, como o senhor... Então, eu por mim já tinha desistido de ser pai. Por mim já tinha desistido. Porque, lógico, todo mundo quer ser pai. Mas mãe quer ser muito mais mãe, né? A gente como homem, a gente quer ter filho, a gente quer ter uma descendência ali. Mas a mãe, pela própria criação divina, a mulher ela é formada para ser mãe, né? E para a Cíntia era muito difícil não ter uma criança, né? Não ter tido. Ainda mais ela que sempre trabalhou com criança, sempre deu aula para criança. Ela tinha tido a experiência de ter perdido 3 crianças, mais difícil ainda. Eu acompanhei todo aquele processo, era tão difícil ir para o hospital e naquela expectativa, será que vai dar certo, não vai dar. De repente um médico falava assim, a criança está morta. E eu me lembro que ela falava assim, eu tô aqui no hospital, imaginava que ia voltar com o meu bebê e tô aqui com o feto morto dentro de mim. E ela falava aquilo e chorava, né? E era muito difícil para mim aquilo, acompanhando ela naquela situação. Mas enfim, eu já tinha desistido. Eu, por mim, tanto fazia ter como não ter. Então eu vejo, a partir do momento que eu vejo ela como uma atitude louvável da parte dela. Porque para mim, eu orei, eu busquei tudo, mas eu tiro o chapéu para ela, né? Porque ela que assumiu a responsabilidade, vamos dizer assim. Embora eu estivesse do lado, né? Mas por isso que mãe é mãe, né? A mãe dá vida realmente pelo filho. Ela falou assim, deixei a decisão para ela. E ela escolheu e fez a escolha certa e graças a Deus a gente tá aí, né? Com a Mirella. Yes. Glória a Deus. E sobre a questão de... Pela forma que foi, assim, hoje, quando você olha para Mirella, o que o senhor... É muito gratificante, né? A gente vê... Eu sou pai de um filho, de uma filha só, né? E a gente cria com todo carinho, né? Procura dar o melhor, até porque um é mais fácil do que 2, 3, né? É lógico, se a gente pudesse, a gente teria tido mais um ou mais 2, talvez, não sei, né? O que Deus iria preparar. Mas enfim, é muito gratificante a gente ver, a gente receber um abraço de um filho, a gente ser chamado de pai, enfim, a gente ter uma pessoa que a gente chega à tarde, a gente quer ver, a gente chega, eu quero ver minha esposa, mas como me alegra ver minha filha também, né? Eu chego, alô, oi pai, tudo bem? Então isso é muito gratificante pra gente, né? E é maravilhoso a gente ser pai. Eu diria que é um projeto de Deus. O casamento é um projeto de Deus.
Eu sempre, quando eu faço as cerimônias de casamento, eu falo que o casamento é um projeto, que Deus ele tem pra gente, para que a gente case. Cedo ou tarde, segundo o nosso ponto de vista, mas que a gente constitua uma família, que a gente tem um lar. E depois vem os filhos são heranças do Senhor, né, como diz a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa casa, ela cumpriu ali uma promessa de Deus na vida dela. Porque as coisas no casamento, tudo muda no casamento. E muda, às vezes as pessoas dizem assim, mas muda para pior. Não é. A pessoa casa, muda para melhor. Tem as dificuldades, mas a área financeira muda. A pessoa começa a ter sonhos, a pessoa começa a pensar, duas cabeças pensantes, duas pessoas juntas, vamos dizer assim, duas que se tornam uma, né? Ou seja, a pessoa se torna muito mais forte do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional. Então o casamento é maravilhoso e os filhos vêm coroar essa promessa de Deus na vida da gente, né? Eu vejo hoje que eu tenho certeza que o dia mais feliz da minha vida foi quando eu casei, cara. Né? E eu acredito agora, ouvindo, né, você falando assim sobre filho, eu acredito que o outro dia vai ser o dia que o filho nascer. Então, ou descobrir, né? Aí quando você tiver sonento, aí você tá nascendo. Às vezes a pessoa ela diz assim, eu não me dei muito bem no casamento, eu não quero mais casar. Não, mas não deve pensar assim. A pessoa deve entender que se não deu certo, a próxima vez vai dar certo. É pedir a Deus, orar a Deus e procurar respeitar os princípios do casamento. E não é porque no passado deu errado, você teve uma experiência ruim. A gente encontra muitas pessoas, às vezes frustradas, decepcionadas, traumatizadas com o casamento, enquanto que ela deveria pensar que Deus pode dar a ela uma pessoa, um homem, né, para a mulher, uma mulher para o homem, que vai fazer ela feliz, que vai completar a vida dela. Né? Então a pessoa deve buscar isso de Deus, sim. Né, João? Não, eu penso, que eu falo que agora é o momento de eu com Deus aqui. Né? Eu penso, eu não sei, o professor estava falando, eu tava esse dia, né, pensando. O senhor falou de menina, tudo. Tipo assim, eu penso em ser pai. E eu penso em ser pai de menina. Eu fiquei. Porque é natural do homem pensar em ser um. Bom, não sei, né? Mas assim, eu sempre tive essa ideia de um homem pensa em ter um filho. Porque alguém. Mas sabe por quê? Porque você foi criado com as suas irmãs. Pode ser. Isso aí é muito relativo. Quando o pai vê a criança, ele não quer nem saber se é menino, se é menina. Não, sim. É lógico, a gente tem uma preferência às vezes. Às vezes eu pensava ter um menino também. Mas hoje eu sou pai de menina. Se eu fosse ter outro, eu queria ter outra menina. Né? Então e às vezes Deus mandaria um menino, né? Então é muito relativo, né? O importante é, como diz, vir com saúde, né? Sim. Porque a gente vai amar independente do que está vindo. Uma experiência extraordinária, né? Depois quanto tempo demorou entre o casamento de vocês até a Mirella? Eu sou meio ruim de datas, mas eu acredito que demorou uns 6 anos, mais ou menos. Casados. Tentando ter filhos. E nesse tempo, vocês nunca pensaram em adotar uma criança? Nunca pensamos. Nunca foi uma conversa muito sólida a respeito disso, não. Às vezes até a gente conversava, mas nunca fluiu muito essa situação, não. É difícil, né? Adotar. Eu acho muito nobre, uma atitude muito nobre. Mas eu não sei se eu estaria preparado. Eu não sei como seria. Às vezes a gente brinca com a Mirella, a gente fala que a gente vai arrumar um irmãozinho para ela, mas a gente nunca foi muito adiante nesse assunto, não. Mas eu vejo isso como uma atitude muito nobre e eu acho bastante interessante. Isso é a maior prova do quanto Deus ama a gente, né? Sim. Porque se parar pra você pensar, a gente foi adotado, né? Então, tipo, às vezes eu não sei por qual motivo o senhor fala é difícil, né? A gente tem que ver se tá preparado. Mas eu vejo de uma forma assim que às vezes a gente tem medo porque... mas a gente não sabe com quantos anos vai vir a criança, né? A gente não sabe o passado da criança. A gente não sabe, quem é a família, os traumas. E a gente não sabe como aquela criança vai reagir ao que ela viveu. A gente não sabe de vários fatores, né? A gente tem muitos medos, né? Muitos medos ali de como vai ser, se a gente vai amar como um filho. Eu acho que uma criança adotada, ela tem o direito de ser amada
como um filho realmente. E às vezes não sei se a gente tá pronto para amar realmente. Eu acho que é isso que pesa às vezes, né? E uma vez então eu ouvi um cara falando sobre os judeus lá e tal. E daí eles pegam e falam assim que parece que um filho, eu não lembro direito, mas parece que um filho você podia não aceitar ele, romano. sabe? Hã? Os romanos. É os romanos? Os romanos. Sabe falar? Sim. Eu ia falar, eu sei, então eu tô esperando, né? Não, eu falo assim, que eu ia falar que a gente tem a ideia de adoção meio que diferente, porque a adoção pros gregos ou romanos, é grego. É algum Enfim, povo. é um povo visual. Que tinha assim, quando a criança nascia, o pai podia aceitar a criança e recusar. Entendeu? Não é judeu mesmo? Não, é Mas romano, enfim. romano. Que é Enfim. Paulo que fala sobre, eu acho. Enfim. Então, tipo, se o espartano tinha isso também. Se a criança nascesse fraca, eles jogavam do precipício. A criança não queria. Descartava. Então, a adoção para os romanos é muito ligado assim, a algo bonito. Porque, tipo assim, quando o cara adotava a criança, tudo que ele adotava, assim, esse é meu filho agora, a gente vai ter uma casa. Não, você é meu filho, tudo que é meu é teu, eu vou te amar como fosse meu filho. Porque o cara tinha poder. O legítimo não queria. Mas quando ele se propunha a adotar, ele falou, não, você é meu filho, você tá comigo, tudo, eu vou te proteger. Sabe? Então, você tem uma atitude, tipo assim, como pode dizer? Na verdade, é tipo assim, tipo assim, que nem, por exemplo, quando você tem um filho, na época lá, nesse povo, você ter um filho, você ainda poderia recusá-lo. Sim. Agora, a partir do momento que você adotava, você nunca mais poderia recusá-lo. Você teria entendeu? Seria algo assumir. Maior até do que um filho de sangue mesmo. Entendi. Entendeu? Então, eu acho bonito isso porque Jesus, ele nos adotou, né, cara? Deus, ele nos adotou. É verdade. Deus, ele, através de Jesus ali, Jesus morreu na cruz e ele adotou a gente. Até Paulo fala sobre adoção, talvez até por isso, né? Sim. Ele fala pra mostrar o quanto Jesus nos amou, né, cara? E é a mesma coisa que às vezes a gente pensa, né? Mas da onde veio? Pensa. Exatamente. O que viveu no mundo? Quais são os traumas? Quais são as tristezas que já viveu? Por onde já passou? Qual foi a lama de pecado que já passou? Então, Que nem a gente tava falando, se prostituiu, já experimentou drogas, ou se não, que nem, por exemplo, se prostituiu, ou se não foi preso e tal. Jesus, ele não olhou isso e decidiu, ele decidiu adotar, e pior, adotar de uma forma que não é o adotar que você fala, se der certo eu devolvo. Não, é um adotar mais ainda do que um filho de sangue, cara. É verdade. Bem interessante, né? E Jesus, como diz a palavra, né? Foi ele que escolheu nós primeiro, né? Sim. Às vezes a gente acha nas igrejas, né? Você quer aceitar Jesus? Você quer escolher Jesus? É um termo muito usado, né? Mas na verdade ele que nos escolheu primeiro, né? Ele que nos chamou, nos escolheu, nos separou. Então eu vejo a soberania de Deus em tudo isso, né? Glória a Deus, cara. Acho que é isso, né? Sim. Mais alguma pergunta pro pastor? Rapaz, O que o senhor tá achando dessa história do Agroboy agora? Agroboy? Eu não tô muito a par dessa Não, tem história. uns caras cantando Agroboy. Agroboy, tá. Isso aí Tem umas músicas interessantes, né? Que a roça venceu, né? O senhor não mexe com gado? Não, tem pouco gado, mas não mexo não. Mas é cereais mesmo. Sim. Não, é o que o povo tá falando aqui. O gado é caro. Mas tem a música da roça também, né? Tem. Os Como meninos que fala? da pecuária. A caminhonete compra uma mansão. Como que é? Tem uma música. E os gado tem a Hilux é do ano. Esse negócio assim. Então o pastor é o rapazinho da pecuária. A menina da pecuária. Agroboy é a menina da pecuária. Não, mas pecuária é o quê? Pecuária é gado, né? É bovino. Sim. Agropecuária. Agropecuária é os dois, né? Agropecuária é os dois. Pecuária é só... Agricultura e bovino, agricultura, né? é plantação, na verdade, e pecuária tudo, né? animal. Tudo que envolve a terra é agropecuária, vamos dizer assim. Vamos chamar o Matheus, ele entende mais disso, o Matheus vem dar uma Matheus tratorista, o cara. Precisa de alguém do trator lá? Matheus aí. Tratorista, né? Esse dia eu tava falando mesmo que ele trabalha no trator. Mas eu acho que é isso, a gente agradece do senhor ter vindo aqui, dividir um pouco da história do senhor. É sempre bom quando alguém vem aqui, tipo, a coisa que eu mais gosto é quando vem alguém que nem o senhor, assim, por exemplo, que a gente não imagina a história. Porque até que nem o senhor fala, né? O senhor é mais fechado, assim, né? Então o senhor ninguém imagina a história do senhor. Então eu acho interessante sentar na mesa, conversar sobre. E falar também que eu achei o senhor muito inteligente. Opa. De verdade.
Né, que eu tava falando aquele dia, né? Sim. De repente, do nada, ele faz umas contas de cabeça, eu tentando pensar e ele já jogou na mesa. Falando de investimento. Investimento. É legal. Benção, E eu percebi que o senhor leu bastante, né? Eu lia mais. Hoje eu leio menos, mas eu tive um período aí que eu lia muito, assistia muito. Eu fazia uma faculdade, não cheguei a terminar a faculdade de teologia, mas eu fiz durante uns 2-3 anos uma faculdade de teologia. Chama-se ABECAR, até fica uma sugestão. Se alguém quiser fazer uma faculdade, ABECAR, chama, muito boa a faculdade, fazia por correspondência. E eu lia muito, buscava muito, sabe, eu gostava. Agora, pelos compromissos da igreja, compromisso com o trabalho, com a família, eu leio menos. Mas eu gosto, eu acho muito interessante. Mas fica, né? Fica, né? Porque quando você planta, é igual. O senhor tá acostumado com isso, né? Se o senhor plantou, uma hora o senhor vai colher. Então, na fala do senhor a gente percebe, né? Glória a Deus. A gente é grato do senhor ter vindo aqui e queria que o senhor agradecesse aí, deixar suas considerações finais. Não sei se o senhor tem suas redes sociais, falasse dos cultos da sua igreja. Eu não tenho minhas redes sociais, tenho Facebook só, WhatsApp, mas não tem nada muito especial. Mas enfim, a gente agradece a Deus, né, por ter sido convidado por vocês, por estar aqui para falar um pouquinho. Tem muito mais coisas, né, mas talvez o tempo não seja oportuno, não daria tempo a gente falar tudo, mas a gente agradece pela oportunidade que a gente teve aqui de falar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida da gente. Eu diria para vocês, né, que Deus ele usa os mais improváveis. Às vezes a pessoa fala assim, mas Deus vai usar aquele que é bonitinho, aquele que sabe falar, aquele que tem faculdade. Ter uma faculdade é muito importante, eu incentivo as pessoas a estudarem, mas Deus ele pode usar a pessoa mais simples e ela se tornar um sábio através das Escrituras, através da Palavra de Deus. Eu vejo muita gente simples que pela palavra, pela prática do ministério, a pessoa ela se torna um orador, se torna um líder, enfim, se torna um grande homem na sociedade, um homem de Deus, porque ele se dedicou à obra, se dedicou à palavra de Deus. Então eu digo para vocês, estudem, mas deixa Deus te usar, porque só estudar, mas não buscar de Deus, não depender de Deus, talvez você vai ser um homem muito bom para a sociedade, mas para o reino de Deus talvez você vai ficar devendo alguma coisa. E a gente está aí, a gente está lá no Jardim Planalto, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Temos nossos cultos lá de quinta-feira, às 7h30 até às 9 horas, e de domingo também, das 7h30 às 9 horas. E nós estamos lá com uma igreja, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, temos um povo lá que nos ajuda, uma liderança que contribui com a gente lá, nos auxilia. E graças a Deus a gente tem tido a confiança da nossa pastora, né, pastora Odete, que chamou a gente, né, para estar assumindo a igreja, chamou através do pastor Estevão, através do pastor Armando, que foram os canais de Deus para estar chamando a gente para assumir lá, e a gente está lá, já há 8 anos praticamente, 8 para 9 anos. Glória a Deus. É isso aí, gente. É isso aí. Eu queria falar alguma coisa. O quê? Que eu ia falar? Se você assistiu o filme, hein? O vídeo até aqui, eu tô viajando. Tesouro da mamãe. Não, isso aí nós colocamos da seguinte. Eu achei que vocês iam perguntar por que meu apelido é Kiko. Verdade. Ninguém perguntou, então, hein? antes de acabar. Antes de acabar, volta aqui. Por que Kiko? Isso, Pastor Kiko. Então, Você é Fábio? Na verdade, Eu esqueci, cara. na verdade ninguém sabe, mas reza a lenda que meu pai tinha um amigo que se chamava Kiko. E ele começou a me chamar de Kiko, mas não é nada muito certo, não. Não tem nada muito certo, mas enfim. Quantos anos o senhor tinha, mano? Toda a vida eu me conheço por Kiko. Nossa. E eu acho que na época não tinha o Chaves, pelo menos ele não assistia o Chaves, porque não tinha televisão. Não tinha televisão na época. Nossa. Mas enfim, tinha esse amigo que se chamava Kiko. E ele começou a me chamar de Kiko. Mas não é o Kiko Calhato, não. Antes fosse, né? Alguns me chamam de Kiko Calhato, não Kiko Calhato. Mas é só no nome, né? Mas a cara já é outro. Mas dá pra chegar. Chegamos lá ainda. Se Deus quiser. Então, se você chegou aqui, deixa no comentário Agroboy. Agroboy. Mas por que Agroboy? Os meninos da pecuária. Gente, obrigado aí você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.
deixar um curtir aí. E é isso, né? Comentar. Nossas redes sociais é o Glória Podcast no TikTok. A gente tá também ali no Spotify, é o Glória Podcast também. Chegamos a 1.000 inscritos. 1.000 seguidores, né? 1.000 seguidores no seguidores TikTok já. 10 mil curtidas. Sim. E 10 mil curtidas, não. 10 mil curtidas. 10k tá lá no TikTok. 10K. Ah, 10 mil curtidas, é isso mesmo. Visualização que deu mais de 100 mil lá, né? Sim. No TikTok. Nosso no TikTok, Instagram não. é Instagram. o Glória_PDC. E é isso, gente. E Segue nada. a gente lá, acompanha a gente lá. Decepcionado, sim. E. tem a. Esqueci. O Spotify. Eu falei no Spotify. Não falou. Falei. Não falou, professor? O senhor tá testemunha aqui. Não lembro. Ah lá. Mas, enfim, se ele não falou, eu repito. Segue a gente no Spotify. Se você também precisa de alguma coisa gráfica, Inova Cartões. Eu ia falar. Então, se precisa de adesivo, banner, cartões, panfletos, artes para redes sociais, social media, né? Gente, quem não é visto não é lembrado. Isso aí. Você precisa aí de uma logo pro seu negócio. Você precisa de alguma coisa que a pessoa olhe e lembra de você. Ó, esse cara aqui ele faz. Obrigado. Tá? Imã pra geladeira, carimbo. Imã pra geladeira, carimbo. Tudo personalizado. Tudo, panfleto. Você que deseja anunciar o seu negócio, elevar o patamar do seu negócio, a Inova Cartões está aí para ajudar vocês. Porque você merece melhor. Isso aí fui eu que fiz, essa frase. Pior foi mesmo. Gente, é isso aí. Fala sua E frase. não se esqueça, Deus é bom e o diabo não presta. Falou. Isso aí.